Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando a terceira aula do nosso curso de Introdução à Crítica da Economia Política. No episódio anterior, a gente apresentou aquele esquemão sobre as classes sociais. A gente indicou que as sociedades de classe triunfaram justamente porque uma classe social podia acumular recursos e aplicar esses recursos na ampliação da sua capacidade produtiva, que inclusive financiava também a sua capacidade bélica, o seu poderio bélico. No capitalismo, a classe acumuladora é a classe capitalista. E ela acumula porque ela pode remunerar os trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza, não pelo que eles estão produzindo, mas sim pelo valor da força de trabalho. E do outro lado, a gente falou que a força de trabalho é uma mercadoria especial justamente porque produz um valor maior do que é necessário para a sua própria existência. E essa diferença a gente chamou de mais-valor. Só com esses detalhes, eu já vou encerrar aqui nossa recapitulação, porque eu quero pegar esse gancho para já entrar no nosso primeiro tópico da aula de hoje, que é sobre o valor da força de trabalho. E aí, na medida do possível, a gente vai retomando as outras questões que a gente discutiu no episódio passado. Como a gente falou que a força de trabalho é uma mercadoria, ela tem que ter um valor como todas as outras mercadorias. E a gente já falou que o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessário para sua produção. Lembrando que os trabalhos mais complexos são decompostos em trabalhos mais simples. Assim, a gente pode dizer que o valor da força de trabalho equivale ao valor do conjunto de coisas que um trabalhador precisa para existir. Ou, em outros termos, até em termos mais pomposos, o valor da força de trabalho é o valor necessário para a reprodução do trabalhador. Essa expressão reprodução do trabalhador, a própria expressão reprodução, ela é muito recorrente dentro da crítica da economia política. E ela justamente indica esse caráter cíclico das coisas. Mas aí vem uma questão complicada, Vocês podem estar se perguntando aí, e cadê o rol de coisas que um trabalhador precisa para existir? E a resposta para essa questão é aquela das mais frustrantes possível, É o famoso depende, mas não é um depende genérico, é um depende determinado pelo contexto social. Eu acabei desenvolvendo um exemplo que eu acho muito feliz para abordar esse tópico. A gente pode pensar numa atividade profissional que hoje demanda muito esforço emocional de quem está atuando. Eu acho que o exemplo mais conhecido desse tipo de atividade são as atividades esportivas de alto rendimento. Cada vez mais faz parte do rol de coisas necessárias para a reprodução desses indivíduos, desses esportistas, remédios ansiolíticos, apoio psicológico, mas isso a gente está falando do contexto social do século XXI, uma preocupação com a saúde mental das pessoas, esse é um contexto. Agora a gente olha para esses mesmos esportes, só que praticados lá nos anos 50 do século passado. Ainda que a pressão fosse parecida, essas necessidades ainda não haviam sido mapeadas. E, portanto, ansiolíticos, apoio psicológico não compunha o rol que compunha o valor dessa força de trabalho. E uma outra questão que impacta o valor da força de trabalho é o quadro geral da economia. Num quadro recessivo, é imposto à classe trabalhadora a necessidade de baixar o seu padrão de vida. No Brasil, a gente ouviu até recentemente aquela história de trocar o filé mignon por frango e depois o frango por ovo. Obviamente que essa história ficou cercada de uma série de sensacionalismo, mas é uma imagem que ajuda a gente a perceber bem isso. O valor da força de trabalho está diretamente relacionado ao contexto social. Feita então essa introdução do valor da força de trabalho, agora a gente pode complementar aquela discussão que a gente já fez sobre o mais-valor, mas agora adentrando na questão da taxa de mais-valor, que inclusive pode ser considerada como um sinônimo da taxa de exploração do trabalho. A forma usual de apresentar essa questão é dividindo o dia de trabalho de um único trabalhador em duas partes. Imaginemos um dia de trabalho de 8 horas, e que esse trabalhador, do nosso exemplo, produz uma quantidade de mercadorias que cobre o seu valor de reprodução, o seu salário, em 4 horas. Sobram, portanto, 4 horas para a produção do mais-valor. Aplicando então a formulinha da taxa de mais-valor, que é no numerador o tempo dedicado à produção do mais-valor e no denominador o tempo dedicado para a produção das mercadorias necessárias para cobrir o seu valor, a gente chega a uma taxa de mais-valor de 1. Ou seja, 4 horas aplicadas na produção do mais-valor sobre
4 horas aplicadas para a produção das mercadorias que vão equiparar com o salário dele. Ou seja, então o resultado é 1 e nesse caso a gente tem ali uma taxa de exploração de 100%. Agora, dando um outro exemplo, para tirar qualquer dúvida, se em 2 horas o trabalhador produz o equivalente ao necessário para sua reprodução e sobram 6 horas para a produção do mais-valor, nesse caso o cálculo é 6 no numerador dividido por 2, o que dá uma taxa de mais-valor de 3 ou 300%. Só que agora a gente imagina que o primeiro caso, 4/4, é uma situação real que transitou para o segundo caso devido a inovações tecnológicas que foram incorporadas àquele processo produtivo. Ou seja, no início o trabalhador precisava de 4 horas para se pagar. Depois ele passou a precisar de apenas 2 horas, e esse movimento é o que chamamos de mais-valor relativo. Enquanto mais valor absoluto seria gerado se houvesse o prolongamento da jornada de trabalho. Imagina que esse trabalhador começasse a trabalhar 10 horas sem qualquer mudança no seu padrão de remuneração. Em resumo, então, para a gente avançar para o próximo tópico, o mais valor absoluto é a extensão da jornada de trabalho sem alteração do salário. O mais valor relativo é, mantida a extensão da jornada de trabalho, altera-se a relação entre o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente. Bom, e agora a gente pode ir para a questão dos trabalhos improdutivos. Até agora a gente ignorou completamente essa modalidade de trabalho, focando somente naqueles trabalhos que geram mais valor. Porém, do mesmo modo que um time de futebol precisa para que os atacantes marquem os gols de jogadores que atuem em outras funções, o mesmo vale para a cadeia produtiva. Então as atividades produtivas são aquelas que normalmente acontecem dentro das fábricas. Mas para que o ciclo de acumulação se complete, uma série de outras atividades são necessárias. Atividades de venda, publicidade, contabilidade, atividades jurídicas, enfim. O ponto é que os trabalhadores, enquanto exercem essas atividades acessórias, eles não estão produzindo mais valor, mas eles estão contribuindo para que o mais valor produzido seja realizado. E lembrando, sempre que eu falar em realização do mais valor, eu estou falando aquela mercadoria que está prende mais valor, lembra, o M', ele vai ser realizado quando se transformar em D', em dinheiro. Então, quando a mercadoria é de fato vendida e vendida por um preço que corresponda ao mais valor que está nela embutido. Voltando então para aquele nosso exemplo, o trabalhador que paga seu salário em 4 horas, ele produzia um mais valor nas outras 4 horas. Então essas 4 horas de trabalho excedente, de produção de mais valor, elas não ficam integralmente com o capitalista que contratou aquele trabalhador e colocou ele lá na sua fábrica. Parte desse mais valor, que foi gerado pelo trabalhador empregado por esse capitalista produtivo, é canalizado para o pagamento de trabalhos improdutivos. E parte dele vai também para o pagamento do lucro dos capitais improdutivos, que são, principalmente, se a gente fizer uma divisão bem geral, o capital financeiro e o capital comercial. E nessa repartição entra ainda o Estado por meio dos tributos. Só que a gente pode lembrar também que parte dos tributos incidem diretamente sobre o salário dos trabalhadores produtivos. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão. Mas aos poucos a gente vai inserindo todas as peças do quebra-cabeça. Mas nesse caso a gente não pode perder de vista então que a fábrica é o centroavante do time e os trabalhos acessórios e os capitais acessórios, eles são o meio de campo, é a zaga, enfim, eles são funções complementares que trabalham em prol da realização do mais valor que foi gerado nas fábricas. Bom, então aproveitando que agora eu comecei a apresentar essas frações do capital, essas diferentes funções do capital, eu acho que chegou a hora da gente deslocar o nosso foco para as ações da classe capitalista. E percebam como, na realidade, o leque de ações possíveis dos capitalistas não é tão extenso quanto o senso comum pensa que é. Mas vamos começar estudando a chamada reprodução simples. Na reprodução simples, ao final do ciclo DM', o capitalista consome todo o mais valor que foi realizado com questões ligadas ao seu consumo pessoal. O que a gente poderia falar que é um consumo improdutivo, ou um gasto improdutivo desse mais valor.
Desse modo, a produção das mercadorias no ciclo seguinte vai começar na mesma base que ela tinha começado no ciclo anterior. Portanto, não está acontecendo um processo de acumulação. Então, a rigor, quando isso acontece dentro do modo de produção capitalista, algo de disfuncional está acontecendo. Uma vez que os capitalistas, eles não podem se dar o luxo de ficar atrás do concorrente. A gente vai ver esse ponto muito ainda no episódio de hoje. A normalidade, no entanto, é o que a gente chama de reprodução ampliada. Nela, ainda que parte do mais-valor é canalizado com o consumo improdutivo do capitalista, uma parte importante desse mais-valor vai voltar para a produção, para o novo ciclo DMD', para que dessa forma o ciclo de produção seja reiniciado sempre numa escala ampliada, sempre em condições melhores, com mais tecnologia incorporada, enfim, com maior produtividade. A acumulação, portanto, ela será maior quando 1. Maior for a taxa de mais-valor, 2. Menor for o consumo improdutivo do capitalista, e ainda tem um terceiro fator, que é o que a gente vai discutir logo na sequência. Mas antes disso, se alguém está preocupado com a prática, né, como que a gente mede esse consumo improdutivo do capitalista? Normalmente a gente olha para a fração lá no balanço das empresas que foi canalizado para a distribuição de dividendos. Bom, mas então além da taxa de mais-valor e da questão do consumo improdutivo do capitalista, tem mais uma variável que vai impactar diretamente na acumulação, que é a rotação do capital. E o que quer dizer isso? Que quanto mais rápido acontecer o ciclo DMD', mais ciclos acontecerão ao longo de um ano. Ou seja, ao final de um ano, quanto mais ciclos tiver, maior é a acumulação. E para a gente pensar em formas de acelerar esse ciclo, a gente tem que pensar em 3 momentos fundamentais. O primeiro deles é o que a gente já estudou até agora, que é a produção de mercadorias. Então, quanto mais eficiente é seu processo produtivo, mais rápido essas mercadorias vão ser produzidas. Mas há um momento que antecede esse e há um momento posterior a esse. O que antecede é a compra das matérias-primas, a contratação da força de trabalho, e o que é posterior é a comercialização das mercadorias. Então, o tempo que essas mercadorias vão ficar empacadas lá na estante do supermercado, enfim. A gente pode pensar, então, que cada fração do capital atua num desses momentos. O capital produtivo, obviamente, é o momento central, onde acontece a produção de mercadorias, que foi o primeiro ponto que eu comentei. Já o capital comercial, ele atua nesse último momento, que é o momento da venda, da comercialização das mercadorias. A eficiência do capital comercial é em garantir que as mercadorias sejam comercializadas o mais rapidamente possível. Ele, inclusive, ganha mais fazendo isso. Já o capital financeiro permite que o capital produtivo compre novas matérias-primas, compre novos maquinários, contrate mais trabalhadores, antes mesmo que as mercadorias que já foram produzidas sejam vendidas. Então o capital financeiro consegue acelerar aquele momento que antecede a produção de mercadorias. E eu estou fazendo esse destaque para a gente ver claramente que essas funções improdutivas, elas têm a sua funcionalidade. Elas não são desimportantes. Bom, e agora a gente vai entrar na parte do curso que eu acho que é mais interessante. Pelo menos é a parte que eu tenho mais interesse. Apresentado então essas 3 grandes modalidades de capital, a gente pode discutir os mecanismos da concorrência. E esse tópico, eu acho ele muito interessante porque ele é muito ignorado mesmo entre os marxistas. Então, esse tópico aqui é aquele que você tem que grifar com um marca-texto amarelo, rosa, verde, enfim. E não é porque ele é mais importante que os outros, mas é justamente porque ele é muito ignorado. A gente já sabe, então, que o ciclo DMD' só é concluído quando as mercadorias são vendidas, e, portanto, mais valor é realizado. Num cenário concorrencial, no entanto, a venda das mercadorias pelos seus respectivos valores, ou por um preço que faça jus ao valor, pode ser até um pouco acima, é completamente incerta. Então, essa venda das mercadorias pelos seus respectivos valores, ou por um valor acima até, ela é incerta, ela é o que gera o grande ímpeto da concorrência. E é essa incerteza, inclusive, que condiciona tudo que a gente discutiu até aqui. É o que faz que as coisas sejam dessa forma e não de qualquer outra forma. Então, por exemplo, é a concorrência que vai garantir que as mercadorias tendem a ser vendidas pelos respectivos valores, que aconteça a exploração do trabalho. Porque, veja, a incerteza vai pressionar as empresas a se tornarem mais produtivas.
E agora eu posso até melhorar um pouquinho o significado da produtividade. O objetivo das empresas capitalistas é produzir mais mercadorias empregando menos recursos. E isso elas alcançam basicamente de duas formas. A primeira delas é aumentando a exploração do trabalho. Ou seja, os trabalhadores vão ter que produzir mais, sem que fazendo isso eles se tornem mais caro para o capitalista. E a segunda possibilidade é tornando-se mais produtivo. E por que tem essa diferença? Porque a exploração do trabalho, ela apresenta barreiras que são intransponíveis. Uma delas é o limite legal da jornada de trabalho. E a outra, e até a mais óbvia, é o limite fisiológico das pessoas, de destreza, de resistência, de saúde. Já o caminho da ampliação da produtividade, ele apresenta muitas nuances, só que ele é o que apresenta mais possibilidades. Ou, melhorando, as barreiras que ele apresenta são menos visíveis, porque a gente vai ver que há essas barreiras. E elas são, inclusive, muito decisivas. Mas para falar da produtividade, vamos começar com o óbvio. Se a gente incorpora a maquinaria com melhor tecnologia ao processo produtivo, a gente consegue reduzir custos. Reduzindo os custos, nossas mercadorias se tornam mais baratas e, portanto, a gente tem melhores chances de conseguir vender essas mercadorias pelos seus respectivos valores. Então a gente garante que o nosso ciclo DMD' vai se realizar, vai encerrar e a gente vai começar um outro ciclo em escala ampliada. Só que normalmente essa redução dos custos, ela implica na redução da quantidade de trabalhadores necessários para operar essas máquinas. E como a gente já comentou com alguma extensão já dentro desse curso, o trabalho é a base de geração do mais valor. Então com menos trabalho, a gente tende a ter menos geração de mais valor. Então, a gente está diante de um paradoxo. Os capitalistas precisam se tornar mais produtivos para conseguir vender as mercadorias pelos seus respectivos valores. Mas ao se tornarem mais produtivos, eles estão gerando mais valor? Então, afinal de contas, eles querem ser mais produtivos ou não querem? E tem uma analogia que eu acho também que é muito feliz para a gente perceber isso. Imagine que a gente esteja no estádio de futebol, todo mundo sentado nas suas respectivas cadeiras. Aí no calor da emoção está acontecendo um lance importante, algumas pessoas se levantam. E normalmente elas têm esse impulso porque elas querem ver melhor a jogada. Só que na medida que essas pessoas levantam, elas encobrem a visão de quem está atrás delas. Aí essas pessoas que estão atrás delas também levantam. E o que encobre a visão de outras pessoas. Logo, logo está todo mundo no estádio em pé. O desenvolvimento tecnológico aplicado à produção, ele funciona exatamente dessa mesma forma. As primeiras empresas a incorporarem as inovações tecnológicas se tornam mais produtivas e, portanto, elas conseguem colher benefícios com esse aumento da produtividade. E o benefício é justamente garantir que suas mercadorias sejam vendidas no mercado. As empresas que reagem mais rapidamente a isso, elas já não colhem os mesmos benefícios, mas elas ainda assim não ficam em desvantagem. Mas as empresas que sobram, elas ainda vão ter a necessidade de desenvolver novas tecnologias para não ficar para trás. Mas uma vez que elas incorporam a tecnologia, tudo volta ao ponto inicial. Ou seja, no estádio de futebol está todo mundo em pé, então com a visão mais ou menos igual ao que era no ponto inicial. Então alguns pensadores denominam o mais valor obtido pelas primeiras empresas a aumentar a produtividade como um mais valor extraordinário. Mas mais interessante do que o nome, o ponto decisivo é a gente entender que esse mais valor que essas empresas estão recebendo não foi produzido nas suas fábricas. Não foi nem produzido por essas próprias empresas. A dinâmica aqui é a seguinte: as empresas que incorporam mais tecnologia possuem maior composição orgânica do capital, que lembre, maior capital constante, menos capital variável. Ou seja, elas produzem menos mais valor. Mas justamente por causa dessa dinâmica da concorrência, elas têm vantagem na venda das mercadorias. Já as empresas com menor composição orgânica do capital produzem mais valor, mas por conta da dinâmica da concorrência, elas se apropriam de menos mais valor. Por isso que elas estão desesperadamente tentando encontrar maneiras de aumentar a sua composição orgânica. E entendendo essa dinâmica, a gente começa a entender também um outro fenômeno da concorrência, que é o impulso da concentração e centralização de capitais. A gente já entendeu que a concorrência capitalista obriga os capitalistas a investir sempre em mais tecnologia. E a gente sabe também que as tecnologias mais modernas,
elas são mais caras, ou elas tendem a ser mais caras. Logo, para que uma empresa consiga prosperar, ela precisa ter acesso a maiores fatias de capital para que consiga investir e adquirir as melhores tecnologias. E ela consegue, então, essas maiores fatias de capital de duas formas. A primeira delas é por meio de seguidos ciclos D, M, D', que ela conclui com sucesso, portanto ela inicia mais ciclos em escala ampliada e ela vai se tornando cada vez maior e mais produtiva. A segunda forma é com a ajuda do capital financeiro. Na medida em que o capital financeiro vai tendo acesso a mais recursos, vão depositando mais dinheiro nos bancos, por exemplo, consequentemente, os bancos ficam com mais capital ocioso e eles podem então emprestar mais recursos. No entanto, obviamente que o capital produtivo deve conseguir aplicar esses recursos que ele está tomando emprestado da forma mais eficaz e eficiente possível. Justamente porque ele precisa, por meio desses recursos, acumular capital próprio, mas ele precisa também remunerar o capital financeiro por meio dos juros. Só que a gente já comentou que na medida em que a composição orgânica do capital aumenta, reduz a geração de mais valor. Então a gente começa a perceber que essa conta não vai fechar. Cada vez mais empresas vão pegar recursos emprestados e não vão conseguir fazer lucro com esses recursos. Então essas empresas ou vão à falência ou vão ser absorvidas por empresas que estão tendo sucesso. E tem aquela opção das empresas mais bem geridas que começa a ver que as coisas não estão indo bem para elas e elas fazem uma fusão, se tornam maiores, conseguem ganhos de escala e, portanto, conseguem competir com as empresas maiores que estão tendo sucesso. O fato, no entanto, é que o capitalismo vai se tornando cada vez mais um sistema de grandes corporações. E essas são a expressão desse processo de concentração e centralização de capital. E se alguém ficou instigado por essa discussão, aqui no canal tem um curso onde eu discuto somente o surgimento das grandes corporações. Então eu falo bastante sobre a concorrência, sobre estratégias das empresas, enfim, eu acho bem interessante. Mas acho que por hoje a gente pode se dar por satisfeito. Acho que a gente pode ir ficando por aqui. Quem tiver questões, pode lançar aí nos comentários. E aí, se não tiver, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.